Bem-vinda, bem-vindo ao calendário vivo entre Sol, Terra e Lua, onde nós falamos sobre a linguagem simbólica do tempo em movimento. E nós começamos a nossa conversa olhando para o calendário circular dessa semana. É estranho, né, pensar num calendário da semana, mas ao mesmo tempo circular. É que no próximo ano, coisas parecidas estarão acontecendo nessa mesma época, não nesses mesmos dias exatamente. Por isso a gente usa o termo tempo circular, mas na verdade ele é um tempo em espiral, sempre, né, ou em expansão ou em retração. Depende se eu estou numa espiral virtuosa ou numa espiral viciosa. Uma espiral virtuosa, aquela que me expande, expande a minha vida, minha alma. Eu estou em crescimento, porque estamos vivos. Enquanto estivermos vivos, devemos estar em crescimento. Isso não significa que eu estou sempre aumentando fisicamente algo, né? Significa que eu estou expandindo cada vez mais a minha consciência como ser neste planeta, neste universo. Se eu estou numa espiral viciosa, eu estou retraindo, eu estou contraindo, eu estou diminuindo a minha consciência e provavelmente eu estou apegada, né, aprisionada, tá, em padrões que me fazem, né, ter menos energia vital, menos vitalidade, menos força vital. Nessa semana a gente também não tem grandes novidades, como foi na semana passada. A gente está nesse tempo, né, chamado tempo da lua, que é um tempo de escurecimento e de esfriamento. Lembrando, isso é uma linguagem simbólica, e apesar de que isso também está acontecendo na natureza, porque nós estamos, né, o tempo da lua ele começa ali no começo do outono e vai até o começo da primavera, que realmente isso está acontecendo na natureza, e na relação entre o Sol e a Terra, né? Então a gente tem menos luz e a gente tem, consequentemente, menos calor, menos incidência direta de raios solares que causa esses dois efeitos. E para fins simbólicos, isso é chamado de tempo da lua, significando para nós uma entrada mais profunda em nós mesmos, na nossa consciência ou no nosso ser interno. E nós temos também. é, Entramos, né, na semana passada no tempo da Terra, após passarmos pelo portal, poderíamos dizer, né, pelo que simboliza o meio do outono, que é o Solen na roda do ano. Para fins práticos, né? Falando isso aqui no Hemisfério Sul, para fins práticos a gente usa uma data fixa, não é exatamente o que está acontecendo na natureza, mas para que a gente possa, né, trabalhar rituais e usar esse momento como um portal mesmo, né, onde eu me reconecto com o que está acontecendo fora e dentro de mim. A gente usa essa data fixa. Então, nós estamos nesse período que começou do tempo da Terra, e aqui é uma questão do símbolo, da linguagem simbólica dos elementos. Isso foi o tema do nosso podcast da semana passada, então eu não vou me alongar aqui. Então, estamos nesse período e estamos aqui ainda com o Sol em Touro, Lua em fase decrescente ou minguante, né? A gente acabou de ter o quarto minguante ontem, se eu não me engano. Temos a Lua em fase decrescente até 16 de maio. Em 16 de maio, temos aquele ponto lunar que é o da Lua Nova, e Terra está exatamente, né, um alinhamento Sol-Terra e Lua, mas a Terra está no meio, por isso não passa a luz do Sol lá para a Lua, e aí ela fica como se fosse escura para nós, né? E depois disso, né, a partir do dia 16, a Lua entra em fase crescente, porque o ponto da Lua Nova é. A lua nova é um ponto lunar, né? Ela dura segundos, minutos, 8 minutos, que é o tempo que, se não me engano, tá, gente? Assim, salvo alguma exceção, que é o tempo que chega, que demora para chegar a luz aqui, ou talvez seja do sol. Mas logo ela já entra na fase crescente, tá? Então hoje, o que eu quero conversar com vocês é sobre os arcanos que a gente estuda nesse período que vai entre Soen, que é o meio do outono, e Iule, que é o solstício de inverno. Do tempo da Terra já falamos, então nós vamos falar de tarô, mas o tarô, queridas, não como. Vamos contar um pouquinho da história, né? Inicialmente ele era um jogo,
Pelo menos assim, do que se tem registro, né, queridas? Porque muita coisa se perdeu. Então, dos registros mais antigos, ele era um jogo criado na cidade de Tarok, se popularizou em Marsella, na França, Tarok é na Itália. E ele era um jogo de cartas, né? Assim como a gente tem os baralhos atuais. E depois, alguns sábios, podemos chamar assim, para botar num nome mais genérico, começaram a usar o tarô para fins adivinhatórios. E mais para frente, ainda um pouquinho mais para frente, ele foi a utilização foi se encaminhando para o que é bem parecido com o que a gente usa hoje, que é mais divinatório. Tá? Então, é um sistema de símbolos, né? Porque nós temos cartas com imagens e as imagens são repletas de muitos símbolos. Só por si só, essas imagens já são uma fonte de linguagem simbólica. E estão representando ali essas cartas, padrões humanos psíquicos, né? Formas de pensar e de sentir e arquetípicos, né? E aí a gente usa essa linguagem simbólica, eu gosto muito de usar da seguinte maneira, eu gosto de usar como uma ferramenta em três ou quatro linhas, mas uma delas é quase a mesma, tá? Vamos pensar assim. A primeira linha é a linha da autopercepção e autoconhecimento. Eu estou separando em duas coisas o que poderia ser chamado só de uma, né? Ou só de autopercepção, ou só de autoconhecimento, porque eu quero dar destaque para utilização de linguagem simbólica, como, por exemplo, o tarô, mas pode ser uma outra qualquer para você observar, perceber, né? Se perceber. E o que que seria isso? Perceber os seus sentidos físicos, sabe? Sentir o corpo e os seus sentimentos. Perceber os sentidos e os sentimentos. Perceber o corpo e a alma, tá? Então, autopercepção. Já o autoconhecimento entraria na percepção da mente, dos pensamentos. E também poderia ser das atitudes. Então, usar a linguagem simbólica para como espelho, né, para mostrar o que talvez eu sozinha, né, só observando a mim mesma, sem um instrumento que me chame a atenção para determinado ponto da minha vida, da minha história, do meu momento atual, enfim, do meu emocional, às vezes pode ser difícil. Então, com essa gama de símbolos, eu posso talvez, né, chegar num lugar, especialmente porque não é o símbolo que vai me mostrar, mas sim a relação que eu tenho com ele e as boas perguntas que eu fizer em cima. Então, não adianta eu querer pegar o tarô e usar o tarô pensando que ele vai me revelar coisas. Bom, tem pessoas que seguem essa linha, não é a que eu sigo, tá? Ele não vai me revelar coisas, ele me revelará a partir do momento que eu me colocar disposta a, por conta de ter tido contato com aquele símbolo que estava naquela imagem, naquela carta, ou na própria mensagem que a carta traz, eu começar a me observar, né, me perceber, então encontrar sentidos, encontrar sentimentos, encontrar pensamentos e encontrar atitudes em mim. Aí eu consigo fazer alguma coisa diferente, tá? Então tem um trabalho duplo aqui, né? Tem uma exposição ao símbolo e depois observação de si mesmo, e daí para ajudar a gente faz as boas perguntas, certo? Uma outra maneira de usar o tarô que eu gosto muito é como uma ferramenta criativa, porque o tarô ele tem uma pegada de caminho, né? Existem caminhos que acontecem ali dentro e existem áreas da vida também ali dentro falando simbolicamente. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que eu quero fazer, ou eu estou no meio dele, né? É uma mudança de hábito, seja lá, é um negócio novo, é uma formação, eu quero construir a minha casa, projeto mesmo, vida criativa feita à mão, eu posso usar essa ferramenta como uma linguagem simbólica para me auxiliar quando eu estou empacada, quando eu estou procrastinadora, quando eu estou ansiosa demais, querendo, né, resultados, ou quando eu estou muito controladora daquele caminho, posso usar também como um apoio. Novamente, né? Sempre com as boas perguntas auxiliando ali. E também serve como ferramenta terapêutica, à medida que eu encontro informações a meu respeito e promovo mudanças, tá? Então eu uso dessa maneira. E aqui, no contexto do Raízes Telúricas, no contexto da roda do ano,
eu costumo usar tarôs naturalistas, eu chamo eles assim, tá? São tarôs que têm, eles não são aqueles clássicos, né? Não tem aquelas cartas clássicas, nem os naipes clássicos, eles têm arquétipos mais relacionados à natureza, à floresta. E para nossos fins aqui desse podcast, nesse momento, e também é o tarô que eu estou usando nesse momento lá no Raízes Telúricas, é o tarô da floresta, Wildwood, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ele tem essa estrutura geral, os arcanos maiores mostram o caminho da floresta, pensando simbolicamente, né? O que que é esse caminho da floresta? É quando eu entro para dentro do meu consciente, subconsciente e inconsciente, né? Eu entro lá no mais profundo que eu puder e depois eu saio mudada desse passeio que eu dou por dentro de mim, né? Por isso ele é chamado um caminho iniciático, tá? Os arcanos menores, eles representam os elementos, né, nesse tarô, e todos os tarôs mais ou menos usam isso, né? E eles representam então as nossas estações internas. Estações no sentido de tempos, tá? Então é como se eu tivesse um tempo mais criativo, um tempo onde eu olho mais para as emoções, não que aquilo esteja acontecendo naquele tempo do calendário, mas é um tempo de olhar para isso, tá? E sempre que eu faço, giro essa roda, né? Um ano, 2 anos, 3 anos, eu garanto que eu tô de vez em quando passando por aquilo ali, observando, promovendo melhorias ali, né? Desapegos, construções, tá? E os cortes são chamadas cartas de cortes, são arquétipos de animais e arquétipos de guardiões. Os arquétipos de animais, eles estão representando forças instintivas que nós, seres humanos, temos. E como nos afastamos muito da natureza, esquecemos dessas forças instintivas. E as forças totêmicas já são forças mais divinas, né? Divinatórias. São chamados guardiões, ok? Então vamos lá. Para a gente entender como que funciona isso, essa é uma roda Wildwood, né? A roda do ano que eu já mostrei para vocês com os sabas aqui, tá? Na mesma posição. E aí a gente lê sempre essa roda de dentro para fora. Então vamos pegar o Samhain que a gente acabou de passar ali no dia 1º de maio. Veja que tem uma linha aqui, né? A partir dessa linha do Samhain, eu entendo que eu estou iniciando um novo arcano semente, que é a semente do período. Ele planta algo, tá? Então, a gente trabalha uma carta aqui. A gente também, seguindo na mesma linha, a gente vai ver se nós estamos num período de mais luz ou mais sombra, mais calor ou mais frio, né? Mais introspecção ou mais extroversão. Eu vou encontrar as informações mais dentro de mim ou mais no mundo manifestado fora de mim. Nesse caso, como a gente está aqui em Soen, acabou de passar, né? Nós estamos no tempo da lua, e a lua é esse tempo introspectivo, esse tempo de escuro, tá? Dentro dessa roda. Nós ficamos 6 meses, né? No tempo do sol, no tempo da grande clareza, vai da primavera, equinócio de primavera a equinócio de outono, e depois mais 6 meses no outro lado, né? No lado mais frio, mais escuro, mais introspectivo, aonde as respostas que eu vou procurar estarão mais dentro, mais noturnas, né? E muito mais auto, auto-vistas e não espelhadas fora para nós, tá? Que a gente também vai ter um arcano da consciência interna e um arcano da consciência externa. Esses são os totêmicos, né? Os arcanos dos animais aqui e dos seres totêmicos, seres divinos, que vêm fazer como, é como se ele desse assim uma temperada, né? A minha consciência interna precisa lembrar disso, precisa se atentar a isso. E a minha consciência externa, queridas, a interna é a nossa consciência, claro, né? Pensada e cognitiva aqui, mas é lógico que ela também é a do subconsciente, aquela que vem por sonhos, etc, tá? Intuitiva, né? E a externa tem a ver com a nossa pensada, mas já observadora das respostas que o mundo nos dá, né? Daquilo que acontece no exterior e que tem alguma relação, tem algum significado para nós. Então, esse é o tempo, né, esse arcano externo. E aí a gente tem o tempo dos elementos. E aqui também nós começamos em Soen, um
tempo diferente, né? Um tempo da Terra que eu falei para vocês semana passada. Então vamos lá. Neste momento, tá? Que vai de Soen a Yuli, nós estamos com o arcano semente, o andarilho. Eu já vou falar mais detalhes sobre cada um deles, tá? O andarilho, e ele vai nos acompanhar além de Yuli. Ele vai de Soen, meio do outono, até meio do inverno, ó. E fica com a gente esse tempo todo. Nós estamos no tempo da lua na água, que é esse tempo da luz e sombra, né? Então nós vamos ver o que que significa também. O arcano interno se chama o guardião e o externo a jornada. E nós estamos no tempo das pedras, o tempo da terra, ou ouros ou pentáculos, que são chamados assim em outros baralhos, tá bom? Vamos falar um pouquinho, né? E eu estou mostrando aqui para vocês imagens das cartas, tá? Então, a semente do período, né? O andarilho, ele sempre fala sobre início de jornada. Eu não sei se vocês assistiram o podcast da semana passada ou da semana anterior, onde eu disse que o Soen é considerado, na roda do ano, o início do ano, né? O começo do ano. Esse atravessar o véu dos mundos, né? Dos vivos e dos mortos, do passado e do presente. E aí a gente tem, então, um marco ali de início do ano, tá? Então, é, essa nova descida subterrânea ao subterrâneo da psique acontece a partir desse momento. Então, ele sempre fala de início de jornada, atravessar um portal sem garantias completas, né? De ir para algum lugar sem garantias, mas não necessariamente ele já está falando de movimento externo, tá? Porque ele pode, esse momento, esse movimento, ele não começa com eu dando um passo já, ele começa comigo querendo dar esse passo, ou inquieta o suficiente para dar esse passo, para buscar uma, né, uma mudança, ou uma vontade, não precisa ser uma inquietação, mas pode ser uma vontade, né, um comichão, um chamado, tá? Para caminhar, para fazer algo, mesmo se eu não souber exatamente ainda para onde. Então, esse movimento existe, mas às vezes ele é bem interiorizado ainda e só vai se manifestar mais lá na frente. Então, é como se algo dentro da gente já soubesse, né? Ah, esse ciclo aqui terminou, eu ainda posso estar tentando manter tudo igual, mas existe algo que é uma energia que diz assim: salta, pula, cai na estrada, né? Se abre para o novo, para o desconhecido. E o andarilho, esse arquétipo, ele não tem um mapa, né? Veja que ali nós temos um arco-íris se formando sobre o qual ele vai passar. Então ele não tem um mapa inteiro de onde ele está indo e para onde ele está, onde ele vai chegar. Ele não tem controle sobre o caminho, ele aprende o caminho caminhando. Então é sobre isso, né? Esse período que nós estamos na roda do ano, arquetipicamente, pensa lá o que eu falei, né? Como uma ferramenta de autopercepção, de autoconhecimento, criativa ou terapêutica, fala sobre confiar no caminho, né? Sobre espontaneidade, também sobre coragem para sair de velhas estruturas. Esse é o arcano semente desse período. A luz e sombra, a lua na água. Essa é a carta da lua na água no tarô Wildwood. E a lua na água, ela fala sobre reflexos, né? Então a gente nem é só sobre a luz da lua que já está refletindo a luz do sol, né? Mas é a luz da lua refletida na água, né? Então é olha, o reflexo do sol na água, no final das contas, indiretamente. Então, esse reflexo na água, ele tá falando do quê, né? A água sendo o símbolo quase que universal, acredito, das emoções, da intuição. E como é um reflexo, pode também ser uma percepção distorcida nossa. Então, o período, e são 6 meses, né, gente? Vocês lembram? A lua na água fica 6 meses ali, de observar a nossa sensibilidade, observar os nossos sonhos, a intuição, observar tudo que a gente sente, porque é um território do inconsciente que a gente está observando nesse momento, tá? E como a água, as emoções mudam de forma o tempo todo. Então, esse convite, né, não é buscar controle sobre as emoções, e sim aprender a atravessar essa névoa, que é de, né, ah, esse tempo em que a gente está.
junto lá, né, na inquietação dessa nova caminhada, junto com a arcano semente do período, com esse emocional que às vezes aponta para um lado, às vezes aponta para um outro, o convite é atravessar essa névoa sem precisar enxergar tudo perfeitamente, né? Que nem tudo precisa estar resolvido imediatamente ou ao mesmo tempo, que algumas coisas precisam, antes de estarem feitas, resolvidas, alcançadas, elas precisam ser sentidas. E nós estamos no, nas estações do sentir, né? Então, a Lua na Água fala sobre isso. Nós teremos, sem dúvida, um podcast aqui, um calendário vivo dedicado só para a Lua, porque tem muitas questões simbólicas ali, né, relacionadas a ela, em muitas tradições diferentes. Só para falar para vocês, o andarilho é o louco, né? Equivalente no tarô clássico ao louco, e a lua na água é a lua, né? Carta 18. E a outra é a zero, né? O guardião na consciência interna, então o período que vai do meio do outono até o começo do inverno pede que a gente faça? Olha, o guardião, ele aparece como essa energia de proteção e de discernimento. Então, assim, eu vou perceber coisas, né, a meu respeito. A minha mente, o meu corpo vai me mostrar também, se eu estiver, né, bastante atenta a coisas que são para minha proteção. São, são eu entender, separar isso daquilo, tá? E como ela fala, esse guardião ele fala de quê? Ele fala de limites saudáveis. O guardião não faz isso, ele não fala assim, ó, a partir dessa porta você não pode entrar. É a mesma coisa. Fala sobre maturidade, sobre dizer não mesmo quando a gente está numa tentativa de gratificação instantânea, tá? E fala sobre perceber que nem toda porta precisa permanecer aberta na nossa vida o tempo todo. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por esse período, a gente descobre aprisionamentos inconscientes, a gente percebe padrões, dependências, medos, apegos, né, ao que já se perdeu ou perdeu vida, mas que a gente ainda com aquilo é como se a gente tivesse uma muleta, uma sensação de segurança. Então, é uma carta que mostra um período, uma época propícia para esse tipo de investigação, que é uma investigação que requer coragem, né? Essa carta, assim, assustadora, requer coragem para ser encarada, né? A gente pode se perguntar, né, o que está me prendendo, o que eu estou alimentando sem perceber, vícios, né, queridas, esses comportamentos é, automáticos que nos prejudicam, tá? E quando a gente enxerga essas correntes, né, que estão nos aprisionando, nós podemos ter escolha, mas primeiro a gente vai ter que ver. Antes de escolher dizer aquele não, fechar essa porta, estabelecer esse limite, eu preciso ver. Por isso, essa consciência interna. E aí nós vamos para a carta da consciência externa, que é a carta A Jornada. Ah, eu esqueci de falar. Essa carta é equivalente ao diabo, tá? No tarot clássico. Consciência externa, enquanto que internamente a gente tem ali aquele guardião dizendo, olha, tá tentando entrar aqui uma substância, você não deveria deixar entrar, fecha essa porta e tal, né? Externamente é necessário que se faça um movimento, né? De, olha, muda de rota. Essa rota aqui de aprisionamento que você descobriu ali, agora precisa de outro caminho, tá? Então precisa de é, encerramentos, né? Alguns encerramentos inevitáveis. Às vezes precisa de uma mudança de identidade real, desapegos mesmo, né? Mostra então, né, esse período que o mundo continua chamando a gente para as experiências. Sabe, queridas, as mensagens continuam chegando de todos os lados. A gente ouve essa mensagem 1 milhão de vezes até tomar uma decisão em cima daquilo, né? O mundo continua nos mostrando que o caminho continua, né? A jornada, prosseguir é o caminho e não ficar aprisionado no mesmo comportamento, né? Então, experiências, aprendizados, deslocamentos, né? Sair daquele lugar e ir para outro, ainda que seja daquele lugar emocional, pode ser físico, pode ser mental. O mundo externo, ele pede mudanças concretas.
Então, quando a gente olha para o arcano anterior, né, da consciência interna, muitas vezes a gente descobre essas coisas e percebe, conhece, entende, mas não consegue fazer a mudança externa. O convite é esse, tá? Temos a semente do andarilho aqui, né? Ou seja, caminhe, mude, mesmo sem saber para onde ainda. O mundo pede essas mudanças concretas e algo precisa ser deixado para trás, às vezes, né? Para que outra fase possa existir. Quanto mais a gente resiste ao fim do ciclo, mais difícil a travessia fica, né? Porque a gente carrega mais peso. E o caminho começa mesmo assim, isso que é incrível. Não está no nosso controle começar esse caminho, fazer esse caminho. Nós teremos que fazer, o caminho será feito. Acontecerá. Agora, como que eu vou atravessar esse caminho? Vai ser carregando uma mochila super pesada, porque eu não me desapego, eu não deixo morrer coisas, ou será com uma leveza, pelo menos uma leveza maior do que aquela que eu passei no ano passado por esse período, entende? Sempre, né, quando a gente pensa nessa coisa circular, a gente começa a entender que daqui no próximo ano passaremos de novo, e será que eu vou estar com as mesmas coisas dentro da minha mochila? Tá? Por fim, o tempo das pedras eu não trouxe aqui, né? Porque são várias cartas, são todas as cartas de arcanos menores do tempo do naipe de ouros, pentáculos ou da terra, né? Então, no meio de toda essa transformação emocional e simbólica que a gente vê ali, né, com a carta do guardião, com a lua na água, a gente também tem esse chamado de movimento e aterramento, tá? Cuidar do corpo. Eu vou perceber esses padrões, né? Esses padrões que me aprisionam e os convites que o mundo exterior está me fazendo para mudar cuidando do meu corpo, cuidando da minha terra, né? Cuidando do meu corpo, da minha rotina, do meu mundo físico, meu mundo material, dos meus recursos, daquilo que sustenta a vida concreta. Então, as pedras vão nos lembrar, simbolicamente, que a transformação, ela não, a verdadeira não acontece só no campo espiritual ou mental ou emocional, né? Ela precisa, para ela acontecer e ser, né, realizada, ela precisa ganhar forma na vida real, né? Então, elas, e outra coisa que as pedras também simbolicamente representam é que aquilo que é sólido geralmente foi moldado lentamente. Isso não, esse caminho e esse movimento e essa mudança, tudo isso esse é o convite e são movimentos lentos que nós não veremos durante esse período, né? Nós estaremos fazendo e veremos mais lá para frente, tá? Então, assim, nesse conjunto, né, que a gente tem por agora, a gente tem o andarilho abrindo, digamos, uma vontade de botar o pé na estrada, né? Ou uma inquietação também, essa vontade não precisa ser gostosinha a lua embaralhando as nossas certezas, sabe, né? A gente tentando entender o que sente, o que percebe intuitivamente, o que se vê, né? O guardião mostrando os nossos aprisionamentos e limites necessários e a jornada sendo trilhada, querendo eu ou não. Então pode ser um começo de uma vida mais verdadeira, né? E talvez a pergunta que fica aí seja o que eu preciso deixar morrer para conseguir caminhar com mais liberdade. E nós vamos aí até o dia 21 de junho, até o dia 20, né? Com esses arcanos e mais os arcanos menores do naipe de ouros, tá? Que é o naipe da terra. Aqui no tarô Ajud é chamado de pedras ou pode ser chamado em outros tarôs de pentáculos. Quem se interessar em fazer essa caminhada, a gente está já, né, no movimento, mas não existe um ponto certo de entrada na roda do ano. Você entra exatamente aonde você está. Então, se você quiser participar, eu vou deixar o link na descrição para você fazer esse trabalho de autopercepção, autoconhecimento, ah, vida criativa e terapêutico, né? Usando essas ferramentas, roda do ano e tarô. Aqui na descrição eu vou deixar o caminho para você entrar no Raízes Telúricas. Até semana que vem, pessoal. Abraço.